Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Cristo. Amém? Aqueles que estão no hall, os que estão de pé também, vamos nos assentando, adentrando. Dar início a mais uma escola bíblica dominical. Podemos iniciar orando, meus irmãos? Podemos abaixar nossas cabeças, ter um momento de oração. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite, para que nós, aqui como corpo de Cristo, como a Tua igreja, aqui em Cascavel, nós possamos aprender mais da Tua palavra, possamos aprender mais do Senhor, que nós ouçamos a Tua palavra e a coloquemos em prática como o Senhor tem nos orientado, tem nos direcionado a aprendê-la e também a aplicá-la em qualquer área de nossas vidas, Pai. Então nos ajuda nesse estudo de cosmovisão a entender os pilares desse assunto, entender como ele faz parte das nossas vidas, entender como a Tua palavra trata de praticamente todo o assunto e tem princípios bíblicos sobre qualquer coisa que tange as nossas vidas, Pai. Então nós pedimos que o Senhor nos dê não só conhecimento, mas sabedoria, Pai, para colocarmos isso em prática em amor, seja no ambiente onde nós estivermos, seja de igrejas, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, em qualquer relacionamento que nós tivermos, nós possamos colocar a Tua palavra em prática, Pai, e realmente sermos cristãos que fazem a diferença, que realmente são transformados pelo Senhor e continuamos sendo transformados pelo Senhor, Pai. Nós oramos pelo nosso pastor Sérgio, que está em viagem, abençoa-o, dá a Tua bênção, que ele seja usado como um instrumento Teu lá na Alemanha e fala a cada um de nós aqui, Pai. Nós oramos por esses motivos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Como eu disse, o pastor Sérgio está em viagem, incumbido de terminar a nossa introdução à cosmovisão cristã. Relembrando, esse é o nosso tema da nossa escola bíblica, cosmovisão cristã, amando a Deus no mundo. Hoje o nosso objetivo é terminar este assunto falando sobre os pilares da cosmovisão cristã, que são 4, certo? Criação, queda, redenção e consumação. É assim que nós cristãos chamamos, mas a gente vai ver aqui no decorrer que são respostas a perguntas que todo mundo, todos fazem, sejam cristãos, não cristãos, sejam uma cultura islâmica, seja uma cultura indígena, todos fazem as mesmas perguntas: de onde as coisas vieram, o que aconteceu, se tem solução, para onde vamos, se tem o que vai acontecer. Então todas essas perguntas que nos vêm à mente sobre questões reais da nossa vida estão aqui nesses pilares, correto? Então a importância de a gente fazer esse período de introdução é para nós entendermos isso e, falando que já por mim, que sou o próximo a dar aulas aqui, e por todos os outros professores, nós estaremos baseados nesses pilares. Por quê? Por exemplo, a partir da semana que vem, eu começo a falar sobre saúde mental e emocional. Com base em quê? Na Bíblia, é claro, mas também por esse viés, essa cosmovisão de criação, queda, redenção e consumação. E todos os meus colegas, pastores, pregadores, vão seguir essa mesma linha, olhando para cada assunto que fala a respeito da nossa vida, que tange perguntas que nós temos, baseado nisso. Como que a Bíblia dá respostas a situações cotidianas. Amém? Então esse é o principal, o nosso objetivo, entender esses pilares rapidamente e nós podemos aplicá-los, entender a aplicação deles em cada assunto que nós vamos discorrer, certo? Ficou claro, meus irmãos? Esse é o nosso objetivo. Importante, o pastor Sérgio já abordou criação e queda na semana passada, então eu só vou fazer um resumo muito rápido e vou me ater à redenção e consumação, certo? Vamos começar aqui. Primeiro pilar, criação, o mundo como Deus planejou. Essas são as perguntas, porque assim, vamos pensar bem, meus irmãos. Nem todo mundo que vocês conhecem, com certeza vocês conhecem pessoas não cristãs, vão entender o termo criação, talvez. Não vão usar esse termo, mas eles vão se perguntar, e nós nos perguntamos, como tudo começou, o que é que foi criado, qual que é o nosso papel no mundo, certo? Essas perguntas nós nos fazemos, as pessoas fazem essas perguntas e tentam entender o que acontece. Aqui eu quis trazer outras visões de criação, bem rapidamente, para a gente entender
um pouco o que as pessoas podem pensar. Algumas pessoas entendem que o universo não tem criador, que o universo vai surgindo em ciclos infinitos, ele se renova constantemente, ou que o universo foi criado a partir de várias divindades diferentes, tem culturas que entendem assim, ou alguns entendem que o universo foi criado a partir de processos químicos, que houve evolução a partir de processos biológicos, processos naturais. Também pessoas entendem que não existe criador e que a humanidade ela vai se desenvolvendo a partir de condições materiais, sociais, e não tem conceito de Deus criador. Outras culturas entendem, pensam em seres ancestrais, espíritos ancestrais que moldaram a terra e têm ações míticas em cada território específico, certo? Esse é um resumo muito breve, tá, meus irmãos? Que não vai dar para a gente falar com propriedade e delongar muito, tanto que é só um resumo. Mas deu para ter uma básica noção de outras formas de pensamento, para que então a gente possa entender como cristãos entendem a criação. De forma bem resumida, como eu disse, o pastor Sérgio já abordou mais propriamente. Mas nós entendemos que nós temos um Deus criador e pessoal, amém? Entendemos que é o Deus, um único Deus, que cria todas as coisas e não simplesmente some e desaparece, é um Deus pessoal, certo? Um Deus que continua a se relacionar conosco, amém? Isso é muito importante e crucial para a nossa cosmovisão. Como eu disse, isso aqui não é só teórico, tá, meus irmãos? Isso molda as nossas atitudes, como nós entendemos o mundo. Então, entendermos que temos um Deus criador e pessoal faz toda a diferença. Porque ele é soberano, ele criou todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas e relacionamento conosco. Amém? Amém? Entender que temos um Deus relacional é muito importante, meus irmãos. Aí nós estamos falando da criação em 3 partes bem simples. Uma criação ordenada, no sentido de que ela é lógica, de que ela tem motivo de ser, tem uma lógica, uma ordem, não só nesse sentido, mas Deus ordena que as coisas aconteçam e elas acontecem de uma forma lógica que faz sentido, as coisas se encaixam, o universo, toda a criação, ela faz sentido, certo? Ela é uma criação muito boa, é o próprio Deus quem diz que ele criou e viu que era bom e muito bom. Ou seja, não havia mácula, não havia falha, era perfeita a criação original. A criação que se desenvolve. Então é interessante a gente perceber que mesmo depois, quando a gente vê a questão da queda, nós vemos que, apesar de manchada pela queda, a criação continua a se desenvolver. Isso não é um problema da queda, isso era algo pensado originalmente, que a criação continuasse a se desenvolver, certo? Não era. Esse era um propósito original. É importante lembrar que nós fomos feitos como imagem de Deus. Ou seja, nós, como humanidade, temos uma responsabilidade ímpar na criação. Nós recebemos, somos feitos à semelhança, ou seja, nós temos a responsabilidade de sermos representantes de Deus, certo? Isso nos dá responsabilidade de como nós nos portamos, as nossas atitudes, o que fazemos. Nós estamos aqui dizendo que somos cristãos, pequenos cristos, somos representantes de Cristo. Então, essa ideia criacional, original, nos leva a isso. E nos leva a essa responsabilidade do mandato da criação. O mandato não só, a gente sempre fala de mandato cultural, mas é um mandato espiritual, um mandato social, é um mandato, nós somos obedientes a Deus quando sobrepujamos, como o pastor Sérgio já abordou aqui, no sentido de tanto cuidarmos, mas quanto usarmos a criação de forma equilibrada e responsável. Certo? Então, essa é um breve resumo de criação, certo? Amém? Está aqui, meus irmãos? Estou sendo bem rápido porque é só um resumo do que já foi tratado semana passada. Mas tudo bem? Ficou claro? Podem questionar, fiquem à vontade. Esqueci de fazer o aviso aqui. É uma escola, meus irmãos. Então, fiquem à vontade, levantem a mão, interrompam, falem, perguntem, questionem. Certo? Certo? Pode ser amém, pode ser um beleza, pode ser um sim, professor, Tiago. Cadê? Beleza? Fiquem à vontade para participar.
esse era o primeiro pilar. Amém, meus irmãos? É bom que a gente fique guardado. Que nós entendamos que existia uma criação original, um plano original, como Deus planejou que as coisas fossem. E aí nós temos a queda, que é a corrupção da boa criação de Deus. E responde essas perguntas. As pessoas perguntam isso, nós nos perguntamos, o que tem de errado no mundo? Por que as coisas são assim? De onde que veio o sofrimento? De onde veio o mal no mundo? O que aconteceu? E o que causou toda essa situação? Aí vejamos aqui de novo. Algumas visões diferentes da queda. Alguns pensamentos levam a isso. O sofrimento existe pela ignorância, pelo apego ou pelo ódio, por exemplo. Alguns dizem aqui, acho que é bem conhecido, que o sofrimento resulta do karma. Vocês já ouviram esse termo em algum lugar? De que o resultado do seu sofrimento é um acúmulo das vidas passadas e do karma. Isso são coisas não cristãs, tá, meus irmãos? Está bem claro aqui. Outras visões que nós não cremos. A queda de Adão até trouxe testes à humanidade, mas não existe transmissão de pecado original. Isso é uma visão islâmica, de que cada um responde por si próprio. Não existe uma implicação do pecado original em nós, que é o que nós acreditamos. Nós entendemos num conceito de depravação. Nós já somos depravados, já temos o problema do pecado em nós, que o Islã não considera. Alguns entendem que o sofrimento vem de leis físicas, doenças, desastres, escolhas humanas. Não existe uma causa transcendente. Isso não tem relação, isso é uma visão. O sofrimento social nasce da exploração de classes, das contradições do capitalismo. Isso é uma visão bem marxista, de onde vem o sofrimento, e joga toda fora o cristianismo. Alguns falam que a desarmonia, o mal surgem quando se violam tabus, quando se desrespeita o equilíbrio com os espíritos e outros seres espirituais. Deu para perceber? De que toda cultura, aqui está bem resumido, tá? Mas cada cultura vai ter a sua percepção, sua visão de mundo de onde vem o sofrimento, o que deu errado. Nós olhamos para a queda dessa forma. Nós olhamos para a queda no sentido de que houve uma traição e as suas consequências. Deus criou o mundo perfeito, amém? Adão e Eva pecaram no princípio, traíram a confiança de Deus, foram desobedientes e isso trouxe consequências para tudo. Lembre-se, toda a criação, tudo foi manchado pelo pecado. É até um dos pontos ali que é o alcance do pecado. O pecado alcança não só nós, pessoas, alcança as nossas relações comunitárias, alcança a criação, tanto por isso que existem terremotos, vulcões, desastres, toda a criação, nós inclusos, as nossas atitudes, sejam individuais, sejam comunitárias, foram manchadas pelo pecado. E, primariamente, é um pecado contra Deus. Isso é importante lembrar para que nós entendamos a gravidade do pecado. Porque muitas vezes, às vezes até de forma subconsciente, nós diminuímos a gravidade ou a responsabilidade que nós temos em relação ao pecado. É um pecado contra Deus, o original, e nosso pecado contra Deus continua sendo contra Ele. Também é contra os nossos irmãos, mas primariamente contra Deus, e isso nos dá a ideia de gravidade, de quão grave é o nosso pecado contra Deus, certo? É interessante que o pecado acaba virando um castigo de idolatria, porque a partir do momento que Adão e Eva pecam, o pecado entra no mundo, tudo pode se tornar um Deus. Vocês já perceberam isso? O trabalho vira Deus, ou seja, se torna aquilo ao que você serve, aquilo que o seu tempo, a sua vida, tudo que você tem, você entrega aquela coisa que não é o Deus verdadeiro. Ou seja, tudo virou idolatria. O trabalho, a família, os seus filhos, o dinheiro, Mamon, nós temos até um nome para o Deus dinheiro. Tudo se torna Deus. Um Deus. Letra minúscula. Porque nós substituímos a glória devida ao Deus verdadeiro. Então, e é interessante que o próprio Deus permite que esse castigo se vire contra o idólatra. Então, você deseja que o seu trabalho seja o seu Deus, então você vai arcar com as consequências disso. O seu trabalho se torna um fardo, tudo é difícil, tudo é complicado. Isso é só um exemplo. Mas isso é para demonstrar o que nós entendemos como queda. E uma percepção e esperança, vamos dizer assim, que nós temos é que o pecado será
removido e ele também é restringido por Deus. E vejam comigo se vocês concordam, meus irmãos, se já pensaram assim. Bom, então se o pecado é tão grave e abrange tanta coisa e afeta tudo, por que a gente continua vendo ações que não parecem pecaminosas? Ações que continuam aos nossos olhos sendo boas. Isso os teóricos chamam de graça comum. Abrange a todos, tanto cristãos como não cristãos. Deus restringe a ação do pecado. Então a gente continua vendo até pessoas não cristãs. Pais continuam amando seus filhos, continuam amando suas esposas. Pessoas ainda continuam sendo honestas no seu trabalho, mesmo que não sejam cristãs. Isso chama-se graça comum, porque Deus restringe a ação do pecado. Então nós temos esse alívio, vamos dizer assim. É assim que nós vemos as coisas operando. Mas ainda assim, isso não ameniza ou tira a gravidade do pecado. Apenas é a forma como nós vemos que Deus derrama a sua graça sobre justos e injustos, como ele fala na sua palavra. Tudo bem, meus irmãos? Até aqui tudo bem? Falamos então de criação, queda, bem rapidamente, só para relembrar. E aí vamos abordar o próximo tópico. Redenção. Redenção é o pilar que responde às perguntas. Existe esperança para que algo mude? Há solução para o que vemos no mundo? Alguém pode fazer algo a respeito disso? Aqui, meus irmãos, eu confesso para vocês, talvez seja o pilar que as pessoas não cristãs mais ficam longe. Como eu quero dizer com isso? Vocês percebem que, às vezes, até pessoas não cristãs têm uma percepção de criação e queda, que até tem alguns pontos de similaridade com o que a gente acredita? Sim ou não? Você já deve ter tido conversas com pessoas que têm visões de mundo diferentes, e a criação e a queda, quando você fala nesses termos, até tem similaridades. Mas na redenção está todo mundo muito longe. Muito longe. Sim ou não? Então talvez esse seja o pilar que a gente tem que ter mais cuidado e prestar mais atenção em alguns detalhes que eu gostaria de trazer. Então a redenção, quis trazer aqui como sendo a restauração progressiva e abrangente da criação. Antes disso, até aqui para trazer outras visões, né? Então a libertação se torna algo interno, quando você alcança o nirvana por meio de meditação. Isso é uma forma de redenção, de solução para o mundo. As pessoas não vão usar o termo redenção. Redenção é muito cristão. Mas se você trocar redenção por solução, começa a fazer um pouco de sentido. Como é que as pessoas olham para o mundo e tentam achar uma solução para o mundo? Começa a fazer mais sentido. E é a mesma coisa. A redenção ocorre por arrependimento sincero e obediência a determinadas leis e costumes. A gente já falou isso muito, sobre farisaísmo, os judeus, o próprio Islã, os próprios católicos têm muito essa noção de participar da salvação. A sua atitude conta muito. Vocês vão perceber que essa é uma questão comum a todas as outras visões que não são cristãs. Sempre nós podemos fazer algo para a salvação. Sempre existe algum elemento humano para a salvação, menos os cristãos. Os cristãos olham e veem que isso está fora de nós. A salvação não está em nós, a salvação está em Cristo Jesus. Amém? Isso é um ponto central. Mas seguindo aqui, redenção é o progresso contínuo por meio da razão, da ciência, das reformas sociais. Então, quando todas essas questões intelectuais elas atingirem certo nível, essa vai ser a solução para o mundo. E a cura, a reconciliação vem pela restauração do equilíbrio com os espíritos. Coisas nesse sentido. Percebe? Então sempre existe algum elemento humano para solucionar o mundo. Quando nós cristãos olhamos sempre para Cristo Jesus. Ele é a solução. Ele é a redenção, a nossa redenção e a única forma de salvação. Amém? Perceberam? Como sempre tem um elemento humano em outros tipos de pensamento. Então vamos lá. Primeira questão que eu queria trazer. É uma restauração progressiva. Em que sentido? Aqui é o Christopher Wright, ele fala assim, a Bíblia apresenta a história da missão de Deus por meio do povo de Deus, no envolvimento desse com o mundo de Deus e em prol de toda a criação de Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus poderia, responda isso para mim, Deus poderia ou não poderia ter resolvido tudo no estalar de dedos? Poderia, não poderia? Mas ele não fez isso, fez? Então é nesse sentido, a redenção, a salvação, essa história é uma história.
Deus vai contando essa história por meio do seu povo, a história de salvação. Então, o primeiro aspecto de redenção que a gente tem que observar é o aspecto histórico e progressivo. Nós temos uma história bíblica, nós temos uma história da igreja primitiva, nós temos a nossa própria história, nós temos principalmente a história de Cristo Jesus, nessa grande história de redenção, certo? Então, o primeiro aspecto que eu queria trazer para lembrar para vocês é esse, certo? Então, lembre disso, redenção é algo progressivo. A solução que Deus vai dar ao mundo é algo que vai sendo construída ao longo do tempo. A segunda é que a gente está falando de redenção como algo que restaura a criação. Esses são alguns argumentos só para a gente entender o que eu quero dizer. Isso nós vamos encontrar amparo bíblico para todos esses pontos. Primeiro, a criação é muito boa e nós somos criados para viver num contexto físico, criacional, certo? Não algo somente espiritual, mas existe algo criado, certo? Ficou claro esse ponto? Ou seja, a criação que Deus fez é muito boa, ele não vai simplesmente pegar e jogar isso fora. O propósito de Deus na sua redenção, na sua salvação, é restaurar essa criação que foi manchada pelo pecado, removendo, restaurando tudo que foi manchado. A matéria, nós já falamos várias vezes, não é o problema, não é a questão física que é o problema é o pecado. E Deus vai remover o pecado da criação. Isso está claro para nós. A sua ideia de restauração é remover a ação de Satanás, remover a ação do pecado. A gente sempre vê para frente que o reino futuro, não só Apocalipse, mas todos os autores escatológicos falam de um reino futuro descrito como uma vida restaurada em uma nova criação. Sempre a gente tem esse termo de nova criação. Ou seja, é uma criação restaurada, nova. Não nova no sentido de criada totalmente do zero, mas restaurada, para não dar o sentido que Deus jogou fora o que ele fez. E nós temos na pessoa de Jesus, Jesus anuncia o evangelho do reino. E a sua ressurreição antecipa algo que nós esperamos. Amém? Nós sempre vemos Jesus falando sobre o evangelho do reino, o reino que virá, o reino que ainda chegará. Já está instaurado, é aquela velha questão de já, mas ainda não, ainda veremos na plenitude esse reino completamente restaurado. A ressurreição de Jesus é essa antecipação. É isso que nós esperamos. Em algum momento nós estaremos com Cristo, amém? Com o corpo glorificado, restaurado, certo? Então, o segundo ponto é esse. A redenção é algo progressivo, histórico, e a redenção é algo de restauração da criação. Mas a redenção também é abrangente, porque ela abrange, e aí é uma questão que até eu me peguei pensando. Nós sempre, na maioria das vezes, nós nos lembramos de falar de redenção, e não tem nada de errado nisso, mas nós sempre lembramos do aspecto pessoal. Sim? Nós falamos como Deus nos transforma, Ele nos redime, Ele nos lava com seu sangue. Mas nós nos esquecemos que, por exemplo, como fala aqui em Colossenses, fala assim, que foi da vontade de Deus que nele, Cristo, habitasse toda a plenitude, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ou seja, a redenção, a salvação por meio de Cristo Jesus é para todas as coisas. Para nós somos salvos por meio de Cristo, amém? As nossas relações, a nossa comunidade, mas a criação também é redimida, restaurada por Cristo Jesus. E isso faz diferença, porque nós geralmente esquecemos do aspecto que a criação também vai ser restaurada e é reconciliada com Cristo Jesus. Amém? Até aqui, tudo bem? Mateus? Amém. Muito obrigado. Se alguém não ouviu, mas é também só um complemento, é uma redenção definitiva. Aqueles que vão ser redimidos de forma definitiva, não tem como ser desredimido. Não tem como sair, perder isso. A redenção é definitiva, certo? Amém? Mais alguém gostaria? Marcão era só um ok? Obrigado.
Beleza. Seguindo nessa... Até aqui tudo bem, meus irmãos? Estou sendo um pouco mais teórico, mas só para a gente abranger os pilares, a base para a gente seguir nas próximas aulas, certo? Então, como eu tinha dito, a redenção é algo que vai sendo construída na história. Então, nosso primeiro ponto de observação da redenção é Israel, o povo de Deus, escolhido lá no Novo Testamento. Israel, então, foi escolhido por Deus para ser luz para as nações, ser um povo cuja vida comunitária apontaria para a intenção original de Deus para todas as coisas. Ficou claro isso, meus irmãos? Nós tivemos um tempo de estudo do Novo Testamento, onde nós vimos justamente isso, em que Deus falava ao seu povo, instruía seu povo para que esse povo de Deus que ele escolheu pregasse a sua mensagem, a mensagem de Deus, de redenção. Era para isso, esse era o objetivo, de que esse povo escolhido de Deus pregasse a sua palavra, lembrando que haveria redenção, haveria um Messias, haveria salvação. Se eles foram bem-sucedidos ou não, aí é uma outra questão, mas é assim que Deus escolheu que começar essa história a partir do seu povo escolhido em Israel, certo? Começa por aí. Nosso segundo ponto principal é Jesus Cristo. O tema central da missão de Jesus é o anúncio das suas boas novas e a inauguração do reino de Jesus. Boas novas, o evangelho, ou seja, há redenção, há salvação, nem tudo está perdido. A solução para o mundo sou eu, Cristo Jesus. Essas são as boas novas. Esse é o evangelho, a solução para tudo é Jesus Cristo. As boas novas são que Deus está agindo, já começou, continua e continuar agindo para derrotar toda oposição, para que ele reafirme o seu domínio legítimo. Tem uma ilustração que alguns autores usam de que a criação original de Deus é como se fosse um território. E Deus é o dono desse território. Satanás, ele é o usurpador que toma conta e adentra e abrange algumas partes desse território. E que Cristo é o Redentor, que vai buscar de novo esse território. Já houve uma batalha, ele já venceu, amém? Não temos dúvida disso, Cristo já venceu a Satanás, nós já somos salvos, mas nós aguardamos apenas a consumação, a redenção completamente. Então, quando nós vemos a figura de Jesus, nós vemos isso. E isso falando da vida de Jesus, lembramos também da morte de Jesus. Porque a morte de Jesus assinala a derrota de todo inimigo do domínio de Deus. E também a restauração de toda a criação para voltar a viver sob aquele domínio. Então, Israel, povo de Deus, criado e instruído para pregar o evangelho, pregar as boas novas. Cristo Jesus, missão principal, pregar as boas novas, a sua morte, a sua ressurreição. Novamente, prega as boas novas, nos dá esperança de que existe solução. A solução está em Cristo Jesus. Amém? E nós recebemos a dádiva do Espírito Santo, uma antecipação da plenitude para que nós possamos mostrar aquilo que está vindo no futuro. Aqui chegamos nós nessa história. Nós estamos falando lá de Israel, do próprio Jesus Cristo, dos apóstolos, a partir do Espírito Santo, toda a igreja primitiva, até chegar em nós. Amém? A igreja recebe o Espírito Santo e recebe a mesma missão, pregar as boas novas. Amém? Amém, meus irmãos? Sempre bom ter um joinha lá, só para ter certeza. Amém? Vamos continuar pregando as boas novas? Estamos todos empenhados nessa missão de pregar as boas novas, um evangelho verdadeiro? Amém? Aí, queria só trazer uma questão aqui. Tem um cara chamado James Hunter, ele propõe que os nossos atos, eles podem ter significado espiritual, mas a redenção desse mundo não depende de nós. Tem que ficar muito claro. Por quê? Redenção é um aspecto divino. Nós não conseguimos redimir nada. Quem redime é Deus. Amém? A nossa ação humana ela é muito mais uma reforma. Em que sentido? A redenção, como o Mateus bem lembrou, é definitiva. A reforma, e vocês podem fazer um comparativo com uma reforma da construção da casa de vocês vão entender que ela não dura para sempre, né?
Você pode fazer uma reforma, ela pode até ser muito bem feita, mas ela tem tempo de validade, as coisas não vão ser perenes, não vão ser duradouras. E é nesse sentido que eu trouxe esse ponto. Essa talvez seja uma visão muito impopular, porque ela implica que nós devemos sim participar muito da cultura, devemos nos envolver com a sociedade, com o trabalho, como cristãos, mas a nossa expectativa é que a nossa ação talvez não gere tanta mudança assim. Então a gente tem que cuidar com a nossa expectativa de que o que nós fazemos é o que vai gerar mudança. Quando a nossa intenção, nossa expectativa deve ser a qual? Que nós sim devemos fazer com aquele propósito, que nós fomos ordenados a fazê-lo, a pregar as boas novas, a ter um bom testemunho onde quer que nós estejamos, mas não foi nos falado que nós deveríamos esperar que a nossa ação gere de fato algo que nós vejamos. Pode ser simplesmente plantar a semente, nós não vamos ver o fruto disso. E não é a nossa ação que necessariamente vai trazer redenção, é muito mais uma reforma, e quem redime é Deus. Ficou claro isso, meus irmãos? Não é para trazer desânimo, mas é para trazer um controle de expectativa. Não sei se vocês já se pegaram pensando nisso. Poxa, mas eu estou aqui batalhando, lutando, falando e nada acontece. Faz parte, meus irmãos. Talvez a gente não vai ver nada acontecer. Talvez nós não vamos ter essa percepção tão clara de que as coisas estão acontecendo. Nós devemos ter uma percepção pela fé, que se temos um testemunho fiel, pregamos a palavra verdadeira, nós estamos cumprindo o que nos foi mandado. Mas talvez a gente não veja isso tão claramente, certo? E muitas vezes a gente tem a proposta dele aqui é controlar um pouco a visão de algumas pessoas de que nós temos condições de redimir a cultura. De que tudo que nos rodeia, nós temos essa condição, que a gente consegue fazer isso. Quem consegue fazer isso é Deus. Nós podemos tomar ações, de novo, baseadas no Evangelho, com bom testemunho, pregando a palavra, mas a nossa expectativa não é de necessariamente ver essas coisas acontecendo. Pela fé, nós entendemos que Deus continua salvando pessoas, amém? Continua restaurando a criação, continua restaurando relacionamentos, mas não necessariamente nós vamos ver isso claramente, certo? Até aqui tudo bem? Beleza. Então, como eu disse, o nosso propósito, ou seja, o nosso papel, dentro do contexto de redenção, é dar bom testemunho e ser obediente à missão que Deus nos deu. Que é a grande comissão que está aqui. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém? Amém, meus irmãos? É para isso e é por isso que nós fazemos. O nosso propósito, a nossa motivação é obedecer ao Senhor. Beleza. Esse foi o pilar da redenção. Ficou claro? Amém? Tudo certo? Pilar da consumação, que é o último. Que responde a essas perguntas. Qual será o destino final da humanidade? Todo esse mal, todo esse sofrimento, ele vai acabar? Existe alguma coisa após a morte? Aí nós temos aqui algumas visões. Consumação, então, é atingir um estado de consciência plena, sem nenhum sofrimento. Consumação é a fusão da alma a uma divindade e agora não existe mais ciclos de renascimento. Essa é uma visão de consumação. O destino do final do universo é a morte térmica do universo e não tem nenhum propósito moral ou transcendente. Simplesmente tudo vai acabar e é isso. E não existe mais nada após aqui. E o universo morreu. Se esfriou a ponto de não haver mais vida e acabou. Muitas pessoas pensam que é isso que vai acontecer. A consumação é uma sociedade comunista sem classes sociais nem Estado opressor. Essa é a visão marxista de consumação. Isso é o ideal. Não há consumação, ou seja, nunca vai acabar. A continuidade depende de manter a harmonia constante com o mundo espiritual. Então, sim, tem visões que entendem que não vai haver fim. Vai ser ciclos repetidos e vai haver continuação para sempre da vida como nós entendemos. Certo? Essas são visões da consumação. Mas nós
olhamos para a consumação de uma forma um pouco diferente. Aqui é o Heber Campos Júnior falando assim, ó. Proximidade desperta consolo. Demora desperta serviço e incerteza desperta vigilância. Isso nos mostra como a perspectiva escatológica sempre molda nossas expectativas e atitudes. Olha que legal que ele diz. Porque isso molda a forma como nós olhamos para o mundo. A gente olha, e vocês vão se lembrar de várias passagens em que Jesus fala que ele logo vem, não é? Sim? Nós não temos essa expectativa de que Jesus logo vem? Então, proximidade desperta consolo. Logo vem. Nós estamos consolados de que esse sofrimento, esse mal, logo vai acabar. Isso é uma perspectiva. Mas nós também, muitas vezes, temos a perspectiva de que demora, não demora? Se a gente olhar por outro ponto de vista, parece que a história da humanidade é longa. E ela demora. E nos deve levar a serviço. Ou seja, a gente não fica parado esperando que aconteça. A gente continua trabalhando, continua pregando, continua levando as boas novas. Amém? Porque a gente não sabe se vai realmente ser logo. Jesus disse que é logo, mas é relativo logo. Então nós não devemos ficar parados. É um pouco difícil, mas a gente tem que manejar todas essas expectativas. Nós devemos sentir o consolo de que isso vai acabar, mas nós não podemos parar, devemos continuar em serviço. E nós não sabemos quando. A incerteza tem que despertar vigilância. Fiquem vigilantes, fiquem firmes, vigiem, orem. Amém? Então a perspectiva da consumação deve nos levar a essas coisas. Consolo, serviço e vigilância. Essa deve ser a nossa atitude, sabendo que as coisas vão acabar. Paulo vai falar para Filipenses assim, ó: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Paulo está aqui dizendo para os filipenses algo que nós já vimos na Bíblia em várias outras vezes. Talvez o mais conhecido seja Jeremias, quando ele fala ao povo do exílio que eles deviam continuar, deviam progredir, deviam criar cultura, deviam se estabelecer, deviam trabalhar onde eles estavam, não importava a situação que eles estivessem. Paulo vai falar a mesma coisa para os filipenses. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Sejam cidadãos aqui na terra, entendendo que vocês são cidadãos do céu. Vocês têm outras perspectivas. Amém, meus irmãos? Isso é para nós também. Nós agimos aqui na terra como cidadãos, exercemos a nossa cidadania, trabalhamos, pregamos o evangelho, mas nós sabemos que não somos daqui. Somos de lá. Fala aí, Marco. É só ok? Eu não vi que era um positivo. Eu achei que era um... Aí o Heber Campos de novo aqui, achei bem interessante, peguei um trechinho que ele fala assim, ó: nós temos que lidar com esse Brasil que muito nos frustra em várias instâncias, aqui todos vão reconhecer várias coisas, de tal forma que nós não jogamos fora a nossa cidadania brasileira e nem temos expectativas utópicas de transformar o Brasil num pequeno céu. E nem o desejo de fuga de ir para outro suposto céu, mas de entendermos que a nossa cidadania aqui precisa ser moldada pela cidadania do céu. Então, sim, todos aqui conseguem reconhecer que o Brasil tem muitos problemas, nos frustra em várias instâncias, mas a gente continua agindo como cidadãos moldados pela cidadania do céu e exercendo a nossa cidadania aqui em Cascavel, no Brasil, ou em qualquer lugar. Pode falar. Deixa eu encerrar e eu te dou... Amém? Está aqui, meus irmãos? E só para um último, que é o David Lawrence, que ele fala assim, ó: a Bíblia toda nos leva a esperar uma restauração gloriosa da vida na Terra, de modo que a era vindoura será uma aventura infinitamente emocionante de viver com Deus na nova Terra. Com a presença divina permeando cada ato, seremos mais plenamente humanos do que nós jamais fomos, libertados do pecado, da morte e de tudo que causa desconforto ou juízo. Aqueles que estiveram aqui no panorama de Apocalipse se lembram que é essa a nossa esperança. Não vai mais haver morte, sofrimento, é isso que nós ansiamos, é isso que nos dá consolo e nos dá esperança, que nós vamos estar com Cristo Jesus. Aqueles
que entendem dessa forma, aqueles que se renderam a Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Amém? Fala aí, Mateus. Tá tudo bem. Mais alguém, meus irmãos, gostariam de comentar, perguntar alguma coisa, fazer um... Tá tudo bem? Tudo certo? Ficou claro, meus irmãos? Joinha geral? Perdão, Marcão, não tô vendo. Tem uma luz aqui. Amém, meus irmãos? Espero que tenha ficado claro, porque, como eu disse, a partir daqui, todos os professores que estiverem aqui vão se basear nisso. Vão falar sobre assuntos que são relevantes para a nossa vida, diversos deles, pensando nisso. Como que a Bíblia responde às questões que nós temos na nossa vida, baseados nisso. Como que nós olhamos para a queda, para a criação, queda, redenção e consumação. Como que cada um desses pilares ele interfere, esse entendimento bíblico, tudo isso é bíblico, para dar respostas a essas questões que nós levantamos. Amém? Vamos encerrar por aqui, meus irmãos, podemos nos colocar em pé. Vou pedir ao presbítero Bruno, por gentileza, ore por nós. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o seu nome. Obrigado por esse momento de aprendizado. Nos ajuda, Senhor, a termos a nossa visão moldada pelo seu evangelho, a respondermos às situações do nosso dia a dia, baseados na tua palavra, para que o seu nome seja glorificado. Também, obrigado por nos abençoar com a sua santa presença. Nos ajuda a prestar ao Senhor um culto agradável a Deus, para a glória do Senhor nós pedimos. Amém.